Muito bem, então vamos retomar aqui, depois do nosso descanso, um pouquinho. E agora, aqui está a mesa, tá assim, abrimos para a discussão, não é? Eu acho que podem formular umas questões e aí o pessoal aqui tentar responder. Vamos lá. Oi, eu sou Gilson Schwartz, professor aqui da USP, ex-aluno do professor Pablo. Estávamos aqui fazendo algumas reminiscências, apenas 40 anos atrás, né? Coisa assim, praticamente, parece que foi ontem, né? Como se diz. E estou muito feliz de poder, já o ano passado, quando eu comecei o sabático aqui no IEA, reencontrei o professor Pablo, fiquei sabendo das atividades, falei, caramba, eu preciso participar, adoro isso e tal. E feliz aqui de estar, parabéns ao grupo, trabalho, muito legal. Queria, vamos dizer, dar um toque aí politizado à coisa, né? Quer dizer, a importância de um resgate honesto do Marx, nesse momento que a gente vive, não só no Brasil, no mundo, né? Então, realmente é um momento dramático, né? Para quem gosta de estudar e acha que o caminho é pelo entendimento, né? É do diálogo do Popper com Marx, do diálogo do Bombardier com Marx. Quer dizer, por que em 1870, em três países acontecem essas emergências teóricas, né, chamadas neoclássicas ou marginalistas, etc., em tradições epistemológicas tão diferentes? Está todo mundo respondendo ao Marx. É evidente, é o Marx, é o movimento revolucionário, quer dizer, é uma reação. Então, eu acho que recolocar o debate, não simplesmente a volta a uma Bíblia, é realmente muito válido, importante, talvez até urgente hoje, essas polarizações, né, que aproximam tanto o marxismo realmente da religião e do mito, como vários críticos apontaram. Quer dizer, não dá para a gente ignorar isso, não dá para só voltar aos textos sem realmente ignorar justamente algumas das tragédias que no final se abateram dos dois lados também. Quer dizer, o Marx errou, o Popper errou, nós estamos bem avançado, né, nessa reflexão, mas acho que essa volta ao Marx com epistemologia e sobretudo o diálogo é muito importante hoje, e gostaria de realmente também me aproximar. Já falei aqui, já conversamos, vou em algum momento a gente combinar de eu apresentar o trabalho que eu estou fazendo sobre Marx, né? Mas eu queria realmente fazer uma pergunta pontual para cada apresentação, ou um pouco um comentário, né? E, bem, todos assim me estimulam muito, é um diálogo que eu fiz comigo mesmo ao longo de muitos anos, então estou assim, muito afim de ampliar esse diálogo com vocês e criar mais coisas juntos, né? Com relação ao Babbitt, que pela minha formação também, que eu tive um viés pela engenharia e principalmente pela eletrônica e telecomunicações, né? Então, para mim, realmente, o Babbitt sempre foi um cara da área de lógica e de engenharia, e principalmente da história da lógica, a história dos sistemas, teoria dos sistemas. Então, esse é um ponto que eu levantaria. Quer dizer, na tua apresentação, claro, é uma apresentação ali cobrando muito, né, homem a homem ali, né? Quer dizer, onde que o Marx está se inspirando no Babbitt, se confirma, se não confirma, ou de alguma maneira, em que medida há esse diálogo, né? E a minha perspectiva, daí o próprio projeto Cidade do Conhecimento, que surgiu aqui nesse instituto, e vem agora, já estamos na terceira etapa do projeto, né? Mas ele tem uma dimensão teórica também, e é exatamente de explorar esse lado, que é o lado, afinal, o que quem estudou sistemas, teorias e lógica, e também estudou o modelo industrial fabril, tem em comum por esse viés com o Marx. Eu acho que, claro, você está aproximando, mas no final você está mais na materialidade, digamos assim, do que o Babbitt está falando sobre o sistema e levantando alguns mecanismos, que são mecanismos que podem estar presentes na obra do Marx. Mas, digamos, a aproximação ao aspecto mais lógico, digamos, que eu acho que está presente, mas acho que dá para levar mais longe ainda,
né, nessa proximidade, porque os dois estão observando tanto uma realidade histórica, são contemporâneos, então isso é muito interessante, e os dois estão derivando lógicas. Então eu vejo muito essa... o que há em comum no diálogo, e eu acho que isso vai permear todos os diálogos, é que realmente só se comunicam dois polos se houver uma lógica de comunicação entre os polos, ou uma comunicação da lógica entre esses polos. Que é um pouco o que a gente vê perdido hoje, quer dizer, ninguém mais escuta ninguém, porque a lógica exatamente do contraponto, ou essa dialógica, que no final das contas, aí a minha posição, é uma dialética, essa é a dialética, inclusive já nessa época que está se falando, que é talvez uma leitura habermasiana de toda essa história, que é, olha, realmente, se der para conversar, você vai descobrir coisas que são lógicas, mesmo que não sejam em cada um a mesma lógica, mas há lógica, inclusive na loucura, né? O próprio Feyerabend vem trazer essa coisa da loucura, digamos assim, uma parte do método, né? Então, quer dizer, mesmo na loucura você vai buscar um método, e na divergência mais ainda. Então, eu acredito realmente, influenciado por essa formação que eu tive também, como o Pablo e outros aqui, que se você não vai para o lado da lógica, nenhuma comunicação é possível, e aí realmente fica um xingamento. E você vê que em vários desses autores, Bambarber, Popper é mais elegante, né? Mas o pessoal estava também bem agressivo naquela época, hein? Não tinha Facebook, mas você percebe, coisa que depois com a academia, a divisão do trabalho intelectual, se criou uma etiqueta, digamos que ninguém se agride tanto, a não ser entre as próprias igrejas, né? Então, entre os neoclássicos, eles se agridem bastante, né? E agora todo mundo está se agredindo em todas as dimensões. E aí, eu acho que é um exemplo de que tem uma lógica nesse desenvolvimento capitalista, e o Babbage é um cara que está pensando em lógica. Eu acho que o Marx também está pensando em lógica. Se não tiver essa chave, fica muito difícil lidar com o Bambarber. E eu vejo o Babbage muito mais próximo da lógica do Marx do que o Bambarber, nesse sentido. Mas ao procurar a dimensão lógica para fazer a comparação, que eu também posso, de alguma maneira, hierarquizar ou qualificar os vários diálogos, né? Com relação ao Engels, aí é uma coincidência, para mim foi uma descoberta tardia também, tardia que eu quero dizer que nós estamos abrindo, então faz 4 meses, por ocasião aqui de um curso de férias da FEFELESH, de verão, e que veio um especialista em teoria crítica tal, da Inglaterra, e deu um curso de 1 semana sobre Schelling. E a gente ouvia falar do idealismo alemão, os hegelianos de direita, mas no final, eu que fiz economia, a gente, só para lembrar, na minha época de graduação, nosso grupo de estudos do Capital era clandestino, tá? Que era em plena ditadura militar. Então, imagina, hoje a gente está discutindo no IEA com transmissão ao vivo, né, professores e estudantes. Naquela época era na clandestinidade, aqui na USP, tinha que negociar com a diretoria da FEA, que a gente queria ter um grupo de estudos de capital, na FEA, nem no HPE, nem no curso de História do Pensamento Econômico se dava Marx. Mas, enfim, mesmo quem ia atrás disso, depois eu fui fazer mestrado e doutorado na Unicamp, porque se estudava Marx, aqui não se estudava Marx, então passei por todas essas leituras, Bambarber e tal, mas, mesmo entre os marxistas, ninguém falava do Schelling. E o Schelling, ele veio meio que para se contrapor ao Hegel, né? Ele ocupa o lugar do Hegel, e ele vai ser o grande luminar de inúmeras leituras que virão, inclusive, especialmente os hegelianos de esquerda, e já velhinho, quando ele é nomeado lá o filósofo maior da Alemanha, dão uma cátedra para ele dá umas conferências tardias, estou falando aqui já de 1830, 1840, quem está na plateia? O Engels. Isso para mim foi uma descoberta desse ano, quando eu fui fazer um curso sobre Schelling. Não, o Engels estava na plateia. E, bem, eu fiz o curso aqui, mudou muito tudo que eu tinha entendido até agora. Quer dizer, realmente você lê o Marx passando pelo Schelling, e não essa conexão direta Marx-Engels, que ela é institucional. Que também acho que é um outro ponto. Quer dizer, eu enfatizei a lógica, mas se eu não entender as condições de produção dessas teorias e desses debates, não simplesmente a biografia, mas também o momento histórico, o contexto em que se dão esses embates, não é à toa que Viena
é um polo tão importante em todas as leituras e discussões, inclusive críticas ao Marx, está dentro de um debate que vem ali na Alemanha, que o grande momento é essa passagem de bastão, né, na verdade, do Kant, que no final todo mundo fala em Hegel, mas era para a instituição universitária na época, o objetivo político era passar do Kant para o Schelling e evitar o Hegel. E a pessoa depois vai radicalizar o Hegel, mas eu esse ano vi que o Engels foi influenciado pelo Schelling e o Marx também. Então, muito cuidado com essa formalização que um Engels, por exemplo, poderia trazer, porque é mais complicado. E aí, só um último ponto aqui, um desafio para a questão de justamente ver de que posição está se colocando a retomada dos diálogos, né? Sem entrar no debate realmente do Marx Bombeiro, que já falei demais até, mas eu queria só lançar uma provocação, porque uma tese que você colocou logo no início também você deixou em aberto, e que eu queria questionar. Você falou, não, realmente são críticas internas, e você pode aceitar críticas do Baumbach sem virar um marginalista, sem adotar a teoria subjetiva do valor. Isso você não demonstrou, e eu duvido que seja possível demonstrar. Ao contrário, eu acho que o que ele apresenta como crítica interna, de novo, é uma outra lógica que ele traz para dizer a verdade de um texto cuja lógica ele não está, de fato, capturando. Ele não está, de fato, dialogando com a outra lógica. O que é um negócio complicado. Como é que lógicas diferentes vão dialogar? Mas eu estava comentando aqui que eu, quando era aluno de graduação, fazia parte do grupo de estudos do Newton da Costa, né? Então, lógicas paraconsistentes, múltiplas lógicas, para mim é uma coisa mais natural e acho que possível como projeto intelectual, justamente o diálogo das várias lógicas que esses autores que vocês trouxeram são exemplos de humanidade, né, de civilidade, de uma época em que a Europa ainda não tinha realmente mergulhado na barbárie e a direita e a esquerda dialogavam, buscando epistemologia, crítica metafísica e tudo mais. Eu acho que muito oportuna a chegada de vocês aqui para trazer esse debate, eu agradeço. Fica aí umas provocações e depois quero continuar o bate-papo aí com vocês. Pode comentar agora? Então, obrigado pela exposição, pela pergunta. E foi um enfoque, né, que foi dado aqui, a questão da divisão do trabalho. O mesmo livro, On the Economy of Machinery, logo depois desse capítulo 28, o capítulo 29 fala da divisão mental do trabalho. E aí vai toda uma outra perspectiva que infelizmente não foi abordada pelo Marx, de como você cria divisões do trabalho para processos mentais. E aí nós estamos entrando realmente na área da lógica. Na verdade, eu estudo Babbage, inclusive não é nem esse livro, eu estudo a teologia dele natural, que ele tem, né? Mas, nesse livro, eu acho que é preciso olhar na integridade. Até as concepções teológicas do autor, as econômicas, tecnológicas e as matemáticas. Então, eu tentei enfrentar esses textos de lógica já no passado. Eu tenho uma formação técnica em informática, então também me atraiu, né, isso. E dá para dizer assim, que similarmente à fábrica de alfinetes, lá do Adam Smith, você tem na França napoleônica um projeto de fabricar tabelas de logaritmo. No caso do período napoleônico, essa empreitada foi tomada por um matemático formado na École Polytechnique, chamado Gaspard de Prony, né? O que ele fez? O Gaspard de Prony recebeu uma ordem lá do Napoleão de ter que fazer tabelas de logaritmo, à torto e à direito, para todas as unidades de medidas astronômicas. Era uma empreitada político-científica, certo? De você converter todas as medidas da França e tudo mais. A tarefa era tamanha que o Gaspard de Prony foi tentar procurar formas organizativas de como montar de como fazer essas tabelas. Ele sozinho não ia fazer. E ele deu de cara com o livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith. E a partir da leitura desse livro, o Gaspard de Prony teve a inspiração e montou
uma estrutura hierarquizada de matemáticos, que começa com um matemático maior, um matemático intermediário um grupo de matemáticos intermediários que julgam os cálculos de matemáticos menores, que nem precisam ter formação matemática. O nome desses matemáticos menores eram os computadores. Então, o nome do profissional era computador. Por isso que, quando geralmente eu falo do Marx, eu gosto de falar de máquina de computação, né, para poder entender. Então, tem toda uma história aí, sim, que é possível fazer, mas ela é muito difícil de ligar com a lógica, como você falou, marxista, uma lógica de inspiração dialética. Mas seria muito interessante pensar em debates entre a lógica de reprodução sistêmica, que pode parecer muito com as lógicas que a gente estuda na filosofia formais, e colocar isso em conflito com a lógica dialética, e essa lógica que, quer queira ou quer não, acabou influenciando e ajudando muitos movimentos sociais, né? Então, acho que é importante a gente entender isso, porque nós estamos vivendo um momento em que essa lógica formal, essa lógica automatizadora e computacional, ela parece estar tomando controle de diversas atividades. Então, precisa jogar um pouco de dialética aí para entender isso, né? Bom, vou fazer um comentário rápido. Te agradeço a indicação, né? Eu não conhecia esse hegeliano. Na verdade, assim, a tradição hegeliana, né? Agora que eu estou me arriscando aí a começar a fazer uma introdução a todas essas obras, estou coletando, selecionando livros da teoria crítica, né? Principalmente Adorno. Então, assim, mas queria entender, você acha que a leitura do Popper, que tem que ter cuidado, quando você fala ter cuidado em relação a Marx e Engels serem apresentados como hegelianos, né? Essa noção de historicismo do Popper, é isso? A pecha, tanto de verificacionismo quanto de historicismo, refletem uma leitura do Popper, que o Popper faz do Marx, que, de fato, o Engels parece justificar, e com certeza o marxismo chamado marxismo vulgar confirma, dá toda a razão ao Popper. Então, o Popper contra o marxismo vulgar é 7-1. Agora, o Popper contra o Marx, lido no contexto mais amplo dessa história do idealismo alemão, em especial Schelling, conecta com essa conciliação da lógica formal com a dialética. Não vou chamar de lógica dialética, alguns já, Henri Lefebvre chamam a lógica dialética. Não, é a lógica formal e a dialética, talvez. Também tudo são terminologias complicadas. Mas o Popper, eu acho que ele tem um lugar na história do pensamento por ter sido um pioneiro em criticar o historicismo e o verificacionismo do marxismo vulgar. Porque aí já era uma luta política lá. Olha, estamos falando de Áustria e Alemanha. Não dá para esquecer o lugar onde surgiram esses debates. Sociedade aberta escrita na Segunda Guerra. A questão da sociedade aberta vem depois ainda. Então ele já está com mais evidências ainda da desgraça que aquele negócio gerou. Aquele debate. Não Marx, mas o papel que o marxismo vulgar, inclusive, teve na polarização. É muito interessante. Pensa o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, transfere para aquela época. Por isso, então, que... só que a gente não tem hoje é o Marx, o Popper e tal. Mas é muito semelhante, só que realmente, se você pensar na obra do Marx, e nesse contexto da história do idealismo alemão, especialmente o Schelling, muda completamente. Aí você fala, não, Popper, desculpa, mas você não entendeu. Não entendeu, não, ele não quis... Porque são estratégias também de debate público, né? Então a pessoa morre, como dizia o Rick Huber, mostra que é bonito, esconde que você não quer que apareça. E os marxistas também esconderam o Schelling. Não, é o Hegel, o materialismo histórico, o materialismo dialético. Tudo isso já foi. E eu vejo, aprendi, como eu te disse, faz 4 meses que eu comecei a estudar isso, que eu falei, caramba! E aí tem uma leitura enorme, que é diferente, não é determinista, não é mecanicista, não é verificacionista. Sem dúvida, a teoria crítica tem um papel, né, em puxar para o Marx uma filiação, uma ascendência que não é estritamente hegeliana e não é positivista. Então, o que ficamos?
também não é existencialista. Bom, aí é uma outra conversa. Mas, enfim, é só para situar que as influências filosóficas na própria teoria do conhecimento do Marx não são necessariamente as que o Engels sublinha, e, portanto, o verificacionismo e o historicismo que o Popper denuncia no Marx talvez tenha mais a ver com o engelismo, a maneira como Engels, inclusive, reagiu ao próprio Schelling. Interessante, não? Muito obrigado aí pelas referências. Desculpa falar, mas é que Imagina. como eu estou muito nisso, eu estou assim, desde o começo do ano estudando isso. Então você fala, caramba, encontrei alguém que está estudando também. Você e assim, eu não me coloquei muito assim, né? Eu mais apresentei os dois lados aí, mas claro, eu estava lendo essas passagens do Engels já no século XIX, dizer que existia um limite a esse tal método metafísico. E isso é bastante, tem um apelo forte. Tem um apelo forte hoje em dia. Eu, né, como eu falei, venho de uma formação em ciência da computação. A gente pode falar aí muito tempo sobre isso, né? Vou encurtar e dizer que assim eu vejo um apelo muito grande naquela descrição do Engels acerca do método metafísico. Mas te agradeço, vamos prosseguir nos estudos aí. Esperamos ter a sua companhia. Bom, a minha resposta à sua provocação, vamos por partes, então. Primeiro, essa noção de dialética, né? Uma noção assim tão problemática, né? Meu trabalho de livre-docência foi da ciência cognitiva à dialética. Mas o que eu entendo por dialética lá talvez seja bem diferente do que outros autores dessa tradução entendem por dialética, né? Com essa dificuldade que talvez pela sua própria natureza, pela própria essência dialética, não admite uma definição. Por dialética entendo isso e aquilo, né? Segundo passo, a lógica dialética, aí realmente para mim a coisa não funciona, né? Aquelas coisas do Lefebvre e tal, para mim não fazem sentido. Muitas coisas do Engels também acho que não fazem sentido nenhum, né? Bom, agora essa questão aí do Marx, né, de diferentes lógicas, né? Eu acho curioso porque o Paul Suisse, na introdução, ele acaba se referindo a um tipo de tática que é muito comum entre os marxistas, fazendo a defesa do Marx contra essa crítica como a do Bemba-Werk, né? E é uma resposta assim que apela para, né, princípios mais abstratos, mais gerais. Não, mas eles estão interessados em coisas diferentes, etc., né? Essa crítica não vale porque ela vem de outro ponto de vista. E eu acho curioso que o Suisse, de uma hora, parece que abre mão da possibilidade de um diálogo, né? Parece que ele estava já um pouco afetado, avant la lettre, pelo problema da incomensurabilidade dos paradigmas, né? Mas eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que essas diferenças assim de postura, né, de princípios, existe, tem que ser levado em conta, mas, ao mesmo tempo, existem alguns critérios em que pode haver uma concordância, né? Por exemplo, tendência da taxa de lucro se equalizar, né, se tornar... É um problema, assim, um dado empírico, né? Precisa ser explicado. E eu não vejo muito problema de diferentes visões de mundo que interfiram numa comparação entre uma explicação proposta pelo Marx e outra proposta por outras linhagens da economia, né? Então, acho que dá para discutir, sim. Agora, quanto à sua provocação mais especificamente, porque se referindo a mim, você não demonstrou que as críticas do Bemba-Werk, né, não são dependentes de uma visão, uma teoria marginalista. Eu diria que a própria apresentação das críticas demonstra isso, né? Quem discordar é que tem que dizer, olha, neste ponto aqui está implicitamente pressuposta a teoria marginalista, né? Então é um pouco jogando a bola de volta para outra quadra, né? Então acho que é mais ou menos isso que eu teria a dizer. Tinha mais uma outra coisa que me escapa um pouco aí. Não é isso. Mais alguém? Alô? Ô, Orlando,
Gostei da apresentação. Se identifica. Perdão. Fala para alguma câmera, alguma coisa assim? Não precisa. Não. Só... Ok. Meu nome é Douglas, sou da pós-graduação no Departamento de Filosofia, mas sou mais da área da filosofia política, apesar da interface na minha pesquisa com a questão científica. E aí estou participando agora do grupo Marx, Ciência e Tecnologia. E aí queria comentar a fala do Orlando, que eu gostei bastante. Eu queria só perguntar de novo, instigar algo do tipo... Bom, fazendo essa relação entre Babbitt e Marx, tem essa relação tem uma questão em relação à tecnologia, em que o Marx, de certo modo, há um sentido da exploração da tecnologia usada nesse sentido da exploração, não só como indutor de desenvolvimento, não só trazendo progresso, etc., mas trazendo alienação, etc. Isso é uma forma de exploração específica, ao qual trouxe essa forma específica que é o capitalismo, né? Esse amálgama político, social, tecnológico que se produziu. E eu perguntar assim, você pensa outras lógicas a partir daí, pensando outros usos, o que seria um indutor de desenvolvimento da relação entre sociedade e tecnologia que não tivesse em questão a função do controle específico? Haveria a reapropriação possível da humanidade dessa relação com a tecnologia, produzindo novas interfaces? Você vê algo a partir daí revisitando o Babbage e o Marx? É isso? Eu acho que... A primeira intervenção. Aí a segunda eu ia comentar, bom, enfim, como eu pego o contexto político da social-democracia do século XIX na minha pesquisa, então, e trabalhei com Engels no mestrado, na relação aos textos militares dele e tal, eu via muito Engels como um homem de intervenção, assim, né? O Marx estava lá estudando, desdobra parte do pensamento dele para um foco específico, em certo momento, e ele ia para o combate, né? Com a questão política, a construção do partido político, que era a social-democracia alemã, a união entre os setores que tem uma certa convergência com o marxismo, a militância internacional, daquilo que vai vir a ser a Segunda Internacional e tudo mais. E aí, por acaso, desse texto, Socialismo Científico, Utópico-Científico, ele tem alguns problemas dada a sua questão histórica. Ele nasce de um pedaço de um livro chamado O Anti-Dühring, né? E o Anti-Dühring é um combate direto a um opositor da social-democracia, que era um professor de direito, tal, ao qual ele tinha uma teoria quase cósmica, social, etc. E o Engels, homem de muito interesse na ciência e tal, o que ele faz? Produz outra. Que é muito interessante, porque para responder ponto a ponto, dentro daquele contexto, ele soltou algo que estava dentro dele, de fato. E aí ele mostra essa cosmovisão social, política e natural que incorpora e que tem algumas questões particulares. Uma delas, o retorno ao Hegel, que até então era defenestrado, e a outra, a incorporação desses aspectos que nós não sabemos se apenas epistemológicos, ou se até se ele transfere para a natureza, para o entendimento da natureza ou na natureza, essa questão da lógica dialética e esse fenômeno da história com compreensão. Que é o que produz, no caso da minha pesquisa, essa convergência estranha entre marxismo e darwinismo no final do século XIX no interesse dos trabalhadores, né? Para formar essa cosmovisão do progresso, que vai ser criticada por filósofos como Walter Benjamin e outros autores. Depois, na virada do século XX. Mas o fato é que é um texto muito particular. Em particular, também, são essas, realmente, como comentou o professor Gilson Schwartz, dessas reflexões do Engels em relação ao Marx. Por exemplo, nós não temos nenhum endossamento do Marx depois sobre esses textos e sobre essas questões do Marx. Aliás, o texto dos rascunhos que ele manda para o Marx ficam em silêncio. E a famosa Dialética da Natureza é um texto produzido no século XX, da junção de cadernos esparsos. Então a gente fica sem saber qual o lugar disso daí, por exemplo, dentro da ordem marxista. É um texto bem particular, assim. O que não envolve, claro, ter uma relação do pensamento do Popper com a do marxismo, que tem aspectos, pontos de contato interessantes e tal. Porém, desculpa, já para terminar, o Marx ele assim, padece também da mesma crítica ao qual recebeu, inclusive, o darwinismo. É muito parecido com a crítica que recebeu do Popper, né? Só que do darwinismo ele volta atrás no final da vida um pouco, né? Tal. É interessante um pouco observar com uma visão metafísica, tá, etc., que está vendo dessa cosmovisão engelsiana, que
que é interessante, tem seu lugar, tal. O Engels produz coisas entre essas loucuras, tem umas coisas interessantes e tal, mas tem muita peculiaridade aí e o contexto histórico. E aí, enfim, o professor Marcos Barbosa, eu ia falar, bom, aí eu já, desculpa, bom, a gente teria, eu acho que estudar um pouco mais focado, talvez, nesse tema, para conseguir chegar no nível dos argumentos. Por exemplo, sei lá, eu lembro de ler algumas coisas quando eu estudava mais essa questão dessa marxologia mais pesada, que foca nos textos pesados do Marx e tal. E aí, como eu tinha falado, mandado um e-mail para o senhor lá, essa questão do clima, Mosley, que é o que está em voga hoje, existe muito esse debate com o Bortkiewicz, né, que é outro autor que é mais eleito e que volta a dar uma reforçada nesses argumentos usados pelo Bombevec. Mas o que eu lembro nessa época, que eu estudava Marx mais assim, em detalhe, e queria entender, eu sinto uma falta de um aspecto que era muito importante, e que aparece nessa resposta desses autores, às vezes, ao Bortkiewicz. Eu não vi, por exemplo, você falou em relação a essas não mercadorias, e fez um paralelo com o Polanyi, eu voltaria a entender. Por que não observar um certo paralelo no Marx em uma concepção específica, que modifica só um pouco o tom? Eu não sei se isso estava no seu argumento centralmente ou era um tom. O Marx observa uma tendência do capitalismo a se incorporar dessas coisas que não são mercadorias e transformá-las em mercadoria e transformar tudo em mercadoria. Agora, observando dentro dessa lógica do capitalismo a partir da crítica da economia política, que é a apresentação do sistema e a crítica dele ao mesmo tempo, que é como ele apresentava nas cartas para o La Salle, por exemplo, a crítica da economia política. E aí o ponto e aí nesse aspecto que ele não não transforme tudo em valor e seja contraditório, pelo que eu entenda, é pressuposto do que o Marx entende, ou seja, do que ele observa que as pessoas, os economistas políticos descrevem o capitalismo, e daquilo que é de fato pelos dados, pela massa de dados que ele lia, ele via que aquilo não fechava na interpretação dele. E aí como explica essa contradição? Porque essa contradição não é só a reconstrução de uma teoria do valor específica, mas uma descrição de como se lia a teoria do valor e como ele colocava. E que era refuncionalizada para tentar ver certos fenômenos. Por exemplo, sei lá, aquilo que o capitalista calculou como taxa de lucro, ele vai criar essa variável para observar a taxa de exploração, e que tem paralelo, ao meu ver, com outros textos da época em que ele virava para os trabalhadores e falava, sim, há um modo de calcular se você pode forçar aqui, entrar em greve, conquistar, reduzir essa taxa de exploração nesses setores. Há a possibilidade de pensar numa margem de disputa. E aí dois fatores. O primeiro se nesse desnível entre as taxas mais-valia em ramos particulares que vão se equalizar, não entra o fator tecnologia, justamente, avanços tecnológicos que depois são incorporados pelos demais e que estão na concorrência disputando, que eu lembrava que isso aparecia também em certos momentos. E outro, eu senti falta eu não conheço tão profundamente o argumento do Bombevec, mas sobre o dinheiro. Se o dinheiro tem uma função, tal qual, desculpe, é justo agora, o Marx colocava, se tem uma função tão importante quanto o Marx colocava, porque a impressão é que o dinheiro é um meio de troca só, ele não é, ou uma materialização dessa questão do valor, e não, por exemplo, que para o Marx dá a impressão ele tem uma questão substancial. Então, juros, etc., fazem parte estruturante dessa relação do valor e dessa relação da forma mercadoria. A propriedade, o fato de simplesmente a posse da propriedade desdobrar e produzir juros e se reproduzir, modifica a relação dessa com o capitalismo. Por exemplo, o paralelo que eu lembro da renda da terra, do capítulo da renda da terra, era o fato de que ela vira uma função da própria propriedade, tal qual o juro, né, financeiro. Então, acaba tendo paralelos entre essas coisas que não são mercadorias, mas que, como elas, nessa contradição, são transformadas em mercadoria para o capitalismo. Mas, enfim, são só alguns levantamentos de coisas que eu lembro, assim, aí eu rabisquei aqui para depois, caso a gente for voltar a esse tópico, para discutir mais à frente. É isso.
Douglas, obrigado, muito obrigado pela contextualização que você deu e tal, interessante. A Popper, assim, eu acho que uma resposta rápida é, tipo, a visão de Popper de ciência tem seus limites, né? A gente sabe, tipo, né, ele tenta fazer de tudo uma questão de tentativa e erro, aí isso não é refutável, não é ciência, tem essas limitações, né? Isso a gente conhece, então acho que nem tem muito o que seguir nesse sentido. Eu fiquei curioso, você falou dialética da natureza, são fragmentos de Marx, né? Fragmentos de Engels, tá? Porque eu estou coletando essas indicações, né? E não sei, tem mais alguma coisa que te ocorre assim à mente para essa caracterização de método, esse socialismo científico, materialismo histórico, vindo de Marx e Engels, alguma coisa que... É difícil, porque... Perdão, desculpa. Pode falar. Eu só queria te fazer uma indicação na Sociedade Aberta e Seus Inimigos. É muito rápido o que eu vou dizer. Eu acho que na Sociedade Aberta e Seus Inimigos, o que eu estou preocupado mais com a parte final, né? Vamos dizer assim, não a crítica que Popper faz a Marx e tal, mas qual é o que ele põe como, vamos dizer, alternativa, não é? Que é a transformação da política, digamos, em tecnologia, não é? É uma tecnocracia, exatamente, quer dizer, não é? Toda a ideia de que você pode reformar as instituições por uma engenharia, que ele chama piecemeal, engenharia e tal, etc., vamos dizer, anular a instância política, não é? E transformá-la numa instância meramente tecnológica, não é? Vamos dizer assim. Só para... Não é? Porque sempre foi uma impressão que me ficou muito da leitura né? E que até você aí me provoca, talvez eu volte para esse negócio, para desenvolver isso com um pouco mais de profundidade, vamos dizer, né? Tá? Legal, obrigado, Paulo. Você quer continuar? Não, eu ia falar assim, é que são uma coleção de recortes, você vai fazer de retalhos para observar esse fundamento científico, e a impressão que tem que eu tenho assim é que em certo momento realmente eu até concordo com em parte com essa tradição da marxologia, não muito, mas que tem uma certa ruptura no Marx, ele se isola e a parte da cientificidade dele só é possível a partir de uma perspectiva crítica, é o que ele vai tentar fazer no Capital e tal, no Marx. O Engels é outra coisa. Mas o Engels também não pode ser negado certa racionalidade e uma coisa interessante, porque eu conheço alguns textos dele que eu acho interessantes, mesmo no final da vida e mesmo no meio dessas coisas sobre a natureza e a ciência em relação com o pensamento político, que são absolutamente que a gente pode pôr em dúvida. Mas, enfim, são questões aí, a gente troca figurinhas. Então, na minha apresentação, eu falei que não precisava da teoria marginalista do valor para criticar o Marx, né? Mas tem certas visões na filosofia da ciência que colocam a rejeição, a aceitação de uma teoria no sentido que ela precisa se dar no contexto de outras teorias alternativas, né? De teorias rivais, né? Então, talvez seja bom esclarecer que no caso de uma teoria do valor, como essas duas, né, no espírito do Marx ou dos marginalistas, a minha resposta é, olha, com esse espírito não precisa de teoria nenhuma, não precisa de teoria do valor, né? Essa ideia, assim, no Marx, no outro, existe algo de mais fundamental, de subjacente aos preços ou a outros fenômenos econômicos, né? Essa ideia do valor como uma espécie de essência, de algo subjacente, eu acho que não precisa disso, né? Digo isso porque conversa com os meus amigos marxistas, se eu digo assim, eu coloco um pouco em dúvida a teoria do valor do trabalho, a resposta imediata é, mas a teoria instrumental, a teoria marginalista, a teoria subjetiva, e começa a criticar a teoria subjetiva, né? Não tem nada a ver comigo, também não aceito aquilo, né? Agora, sobre as suas outras observações, o caso da Terra, né? Enfim,
para essa apresentação aqui, nesse tempo tão curto, eu tive que comprimir, não mencionei muitas outras ideias que estão assim no entorno dessa leitura que eu fiz a respeito do Bemba-Werk, né? Mas uma dessas ideias é que o grande problema, o grande passo em falso para o Marx, na minha visão, foi aquela ideia de que as máquinas, a maquinaria, no fundo o capital constante, não contribui para o valor, não é fonte de valor. Eu acho que isso que o levou a uma série de contradições, além dessas apontadas, tem outras que aparecem, especialmente no capítulo 10, né? Mas, enfim, precisaria de mais tempo para explicar isso, né? Mas acho que esse é o grande problema, né? Teoria é um pouco assim, né? Como a teoria, digamos, econômica se liga com um fator político, né? E no caso do Marx, eu acho que uma das críticas que ele faz, que é mais importante porque pega o cerne, né, do sistema capitalista, é essa ideia da mais-valia, que ele trata como, né, um roubo, né? O capitalista está roubando algo que de direito devia ser dos trabalhadores. Acho que, no fundo, a base, digamos, axiológica para isso é uma ideia que aparece já no Locke, né, em outros. Se uma pessoa trabalha, produz algo, esse algo é propriedade da pessoa que o produziu, né? Então, esse é o princípio axiológico que o Marx vai dizer que, bom, se o mais valor também é resultado do trabalho do trabalhador, deve pertencer ao trabalhador, né? A totalidade, eu acho que, não sei, aí você vai me desculpar, não dá para entrar muito em detalhe, mas eu acho que é um tipo de saída, assim, de... Ele começa falando de mercadorias, né? Cada mercadoria e tal, de repente pula lá para a macroeconomia, e como é que fica, né? A explicação, então, para os diferentes preços, diferentes taxas de mais-valia, de lucro, tudo isso desaparece, fica tudo no todo. Parece meio estranho esse tipo de tática, né? Parece que uma... Mas, enfim, o que eu estava dizendo... Não, é que eu acho que o Marx podia ter adotado um outro caminho. Em vez de falar na mais-valia, do jeito que ele faz, ele podia levar em conta o seguinte. Porque é o seguinte, se as máquinas produzem valor, e as máquinas são propriedade do capitalista, então o capitalista tem direito de se apropriar desse valor criado pelas máquinas. O Marx poderia dizer, como aliás ele diz, né, só não explora esse veio. Ele podia dizer, bom, mas essas máquinas também foram compradas, foram produzidas com o trabalho dos trabalhadores, com a mais-valia, se ele quiser, com mais valor, que foi extraído de outros trabalhadores. Então, podia usar esse argumento para dizer que o valor produzido pelas máquinas também deve pertencer aos trabalhadores. Mas não foi esse que o caminho que o Marx escolheu, e eu acho que esse é o problema. Ele acabou se envolvendo numa série de dificuldades. No fundo, uma delas é essa que o Bemba-Werk trata, né, e aponta o problema para o Marx. É isso. Bom, acho que... Obrigado pela pergunta aí, Douglas. Acho que vamos lembrar assim do Marx. O Marx, ele, apesar de toda essa crítica à maquinaria, ele, na sua época, ele já não via com bons olhos que o movimento operário fosse apenas um movimento ludita, de quebra de máquinas, né? Então, existe sim uma análise que é uma análise muito pé no chão dos efeitos sociais da maquinaria. Ele consulta realmente, ele abre toda uma nova pesquisa, campo de pesquisa, pegando relatórios de saúde pública, né, avaliando realmente os efeitos sociais que geralmente eram deixados de lado, né, pelos os economistas. O Babbage, por exemplo, na obra, ele fala da questão dos problemas da baixa de salários, mas vê isso como um mal menor, no final das contas, e que poderia ser revertido através de uma reforma do sistema, né? Então, você vê que o Babbage é um otimista tecnológico, do desenvolvimento tecnológico, né? O Marx, assim, eu não tenho tanto estudo disso, né, mas me parece que ele vê com bons olhos, sim, o papel da maquinaria para o futuro comunista, né? Já
Miséria da filosofia tem o papel importante que a maquinaria teria no futuro para fazer algo que, aliás, aconteceu, tentou se fazer na União Soviética, que era o cálculo socialista. O que era o cálculo socialista? Era a tentativa de você planificar a economia sem a utilização do dinheiro como um critério de valor ali para analisar as flutuações econômicas e as demandas. O que se trata no comunismo é de pensar as demandas para além do problema da questão das demandas do capital, né? Ao meu ver, existe sim a possibilidade de apropriação, a gente vê nos movimentos sociais, né, de técnicas, né? E historicamente, se a gente for lembrar no Chile, por exemplo, lá do Allende, acho que esse é um grande exemplo. O Chile teve um grande levante socialista ali, uma audaciosa reforma, era reforma ainda, mas já com elementos muito revolucionários do que estava acontecendo no país, tomada de fábricas, cordões operários, fábricas sendo geridas em assembleia com engenheiros e operários lado a lado, né? E nesse contexto, o Salvador Allende ele contrata o pessoal da cibernética mais avançada, mais top que tinha no mundo, né? Stanford Beer, isso, que trabalhou inclusive com Norbert Wiener, né? Que são dois caras bem importantes para a cibernética. Ele veio e fez algo que foi, do ponto de vista do Chile, muito interessante até da história da computação. Ele fez uma proto-internet chilena que ajudou os cordões industriais de operários a se livrar dos blackouts patronais que a Fiesp dele fazia na época, né, do Chile lá. Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que existe sim condições históricas, né? Precisa entender isso, em que o movimento social, político de esquerda é tão forte que consegue se apropriar até mesmo das tecnologias, às vezes mais, né, benquistas pelo capital. Só pode uma pergunta, é uma provocação aí que vale para quem quiser. Sim. Tem um momento, hein? Seu nome? Márcio Altomari, do IEA e da Ciência Studia. Bom, tem um momento em que, você acaba de citar isso aí, em que Marx está bem próximo, né? Marx está lá em 85, né, que ele vai falecer, e tem a Revolução Russa, que vai trabalhar com todos os encaminhamentos, tentar aplicar toda a teoria marxista na construção do Estado. Você falou rapidamente aí, depois fala do Allende, né, e não se consegue, assim, há uma venda da ideia de que não se consegue. Eu, como marxista e comunista, eu acho que durante muito tempo se conseguiu, apesar de todas as dúvidas que surgem lá na década de 20. Na opinião aí da mesa, onde foi que deixou de dar certo o marxismo dentro da Revolução Russa, que foi uma revolução comunista? Isso aí, se for gastar mais de 1 minuto para responder, pode deixar de lado. Então, o problema, um dos fatores mais importantes, eu acho, no fracasso, né, desse empreendimento histórico do socialismo real, do comunismo, seja lá como for, eu acho que, pelo menos do ponto de vista conceitual, eu acho que pode ser traçado a teoria do Marx, né? De que forma? Porque ele, né, tem toda essa... o capitalista, o trabalhador, a mais-valia, etc., né? E ele não faz nenhuma diferença, né? É um troço assim muito fundamental. Então, para eliminar esse roubo, né, que os capitalistas cometem contra os direitos dos trabalhadores, então isso teria que levar a estatização, a coletivização de todos os meios de produção, né, para evitar o trabalho assalariado, característico do capitalismo, né, com essa exploração que é intrínseca a ele, né. Então, da maneira como Marx colocou isso parece uma tese assim muito geral, que implica uma
desmercantilização completa, né? Uma estatização, não pode ter mais iniciativa privada, não pode mais ter propriedade privada dos meios de produção. Se você coloca isso em termos muito gerais, leva ao quê? Leva ao fato de que, como era no socialismo real e até pouco tempo em Cuba, né? Até o pipoqueiro, o carrinho de pipoca é o meio de produção de pipoca. Então não pode ter, né, um pipoqueiro dono do seu carrinho, estabelecendo o preço em que ele quer vender. Né? O pipoqueiro tem que ser funcionário do Estado, né, carrinho de pipoca é propriedade do Estado, e, estou exagerando um pouco agora, né, é um instituto de planejamento central que vai dizer quantas pipocas ele tem que fazer, a que preço deve vender e tudo mais. Né? Esse aí acho que foi um fator muito importante, né, dentro para explicar o fracasso do comunismo, do socialismo real. Né? Agora, essa é uma conexão puramente no terreno das ideias. Né? Historicamente, se houve essa conexão, aí eu confesso que sou incompetente para me pronunciar. Né? Não sou nem historiador, nem economista, então o ponto até onde eu vou é esse. Né? Podendo talvez citar alguns autores, alguns economistas que eu já li, tratando a respeito disso. Bom, eu agradeço a todos. A gente vai encerrar aqui. Não é? Esse é só um começo de uma série de trabalhos e esperamos que a gente aprofunde a discussão e avance nela. Obrigado a todos.